Boa tarde, telespectadores da TV Sucesso Rede Record. O programa Cara a Cara deste sábado traz a psicóloga e terapeuta sexual, doutora Vânia Machado. A maior queixa que elas têm é sobre o desejo sexual em baixa, ou seja, o desejo sexual hipoativo. Ou seja, ela precisa ter relações sexuais porque esse parceiro pede, esse parceiro cobra e, de repente, ela não tem a mínima vontade de ter sexo. Isso, Edemilson, quando eu te falo que ela não tem vontade, não é uma semana, é um mês, é 6 meses, é um ano sem ter vontade de ter sexo e acaba tendo conflito dentro dessa relação, porque o marido, obviamente, quer manter essa relação sexual. Falando em vontade e desejo, há algumas pesquisas que apontam também que os namorados, o casal de namorados, normalmente praticam sexo mais do que os casados. Após o casamento, há uma tendência na redução dessa relação ou a senhora entende que isso continua com o mesmo nível? O casamento, realmente o sexo com o tempo, ele vai diminuindo. Seja, após o casamento faz menos sexo, doutora Vânia? Faz menos sexo. Por quê? Com o passar do tempo, querendo ou não, a rotina se instala. Isso aí não tem como, porque o homem trabalha muito, a mulher trabalha, hoje a mulher é muito dinâmica em todas as áreas, E acaba que vai perdendo aquela questão da conquista. Antes, quando você é namorado, você se perfuma, você se barbeia, você faz muitas coisas para agradar essa parceira, E sexualmente falando também. E a mulher é a mesma coisa. Então, quando casam os dois, me parece que tem já aquela questão de eu não preciso mais conquistar esse parceiro, eu não preciso conquistar mais essa parceira. E vão vivendo assim, um ao lado do outro, daqui a pouco parecendo irmãos, e esse desejo sexual, claro, ele vai diminuindo. Doutora Vânia Machado, na sua opinião, as pessoas hoje em dia, os casais, têm uma vida sexual satisfatória? Depende, o que é satisfatório, De repente, que é uma quantidade de vezes, como eu coloquei, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 vezes, 2 vezes. O que é satisfatório, de repente, para você, não é para o outro? A satisfação teria que ser na qualidade e na quantidade? Na qualidade. Na qualidade. Porque o que acontece? Mulheres, por exemplo, que o parceiro vai ter uma relação sexual sem preliminares, aquela relação sexual onde essa mulher, de repente, nem se preparou, para receber esse parceiro. Ora, então ela não tem uma qualidade nessa relação sexual, então logo ela não está satisfeita. Uma coisa que é muito importante, Demilson, que eu recebo assim, queixa de muitas mulheres, é nessa questão mesmo das preliminares. Os homens, eles são muito apressadinhos, vêm buscar o ato sexual e esquece que a mulher, ela precisa ser, de alguma forma, estimulada. É diferente do homem, Então a mulher, a relação sexual para ela está inserida num contexto mais relacional, num contexto mais emocional. Então, muitas vezes, esse marido não agrada essa mulher durante o dia, não faz um carinho nessa mulher, e chega à noite, por exemplo, ele quer transar. E essa mulher não quer, porque a emocionalidade dela não está legal. Poderíamos dizer que a relação sexual para uma mulher, ela teria mais tempo do que para o homem? Ou não propriamente dito assim? Não propriamente dito, não a relação sexual em si, Mas como eu já disse para você, a mulher ela é inserida num contexto mais relacional e emocional. É claro que aqui nós não podemos generalizar, vai ter as exceções, Dentro, inclusive, dos cursos que eu ministro, tem algumas mulheres que se identificam muito mais com as características masculinas. Quando eu trago algumas características masculinas e outras femininas, elas falam assim, ixi, então nessa relação aí parece que o macho sou eu. Então, logo, nós não podemos generalizar nada, tanto no sexo como um todo. Para você que ligou a TV agora, nós estamos falando hoje sobre sexo. O nosso assunto hoje é sexo e estamos falando com a psicóloga e terapeuta sexual, doutora Vânia Machado. Ela é a nossa entrevistada do dia no nosso programa Cara a Cara, que está sendo apresentado por mim, Demilson Lima. Obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Doutora Vânia Machado, falávamos agora há pouco sobre fantasia sexual. Nós sabemos que o mercado hoje há uma oferta muito forte e cada dia mais intenso sobre as ferramentas, sobre os sex shops, são
Hoje são milhares de lojas esparramadas por esse país afora. Esta é mais uma fantasia que existe no mercado. Isso tem ganhado força nos últimos anos? Sim. As mulheres têm buscado esses acessórios, vamos colocar assim, e os homens também, justamente com uma ferramenta para melhorar essa relação. Então, eu preciso sair da rotina sexual. O que eu posso fazer? De repente eu vou buscar um produto numa loja de sex shop, de repente eu vou buscar uma fantasia, eu vou buscar uma camisola, uma lingerie, né? E cada vez mais vem aumentando esse público. Inclusive, depois que saiu aquele filme, né, De Pernas pro Ar, houve muitas procuras em relação a esses brinquedinhos eróticos. E isso realmente ajuda na relação? E pergunto mais, há recomendações pelos terapeutas sexuais desses acessórios? Sim, como ferramentas. Agora, não é um produto que vai melhorar a relação do casal. Eu preciso primeiro saber o que está acontecendo dentro dessa relação. Não é uma camisola, não é um óleo lubrificante, não é um comestível que vai resolver a relação do casal. De repente, ela está passando por um problema psicológico dentro da relação sexual, que não adianta, por exemplo, o marido trazer para ela um brinquedinho, ela não está preparada para colocar dentro da relação esses produtos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, foi uma honra tê-lo conosco. Muito obrigada a você.